Esse é o Giovanni Coradin, é meu sócio na Coradin e Lira, consultoria organizacional. Além do meu sócio, foi meu aluno há muitos anos atrás, né? Não quero nem dizer quantos, né, Giovanni? Depois ele me contratou como consultora em empresas que ele trabalha como gerente de recursos humanos. Depois fizemos uma formação, não juntos, mas no mesmo lugar, em São Paulo, e acabamos nos tornando sócios muitos anos depois. E, além disso, foi um incentivador de eu haver escrito esse livro, do qual a gente vai falar um pouquinho. Eu dei para ele ler as coisas que eu tinha escrito e ele me estimulou. Então, tenho até um agradecimento a ele nos meus agradecimentos, porque foi uma das pessoas que me estimulou a publicar essas minhas ideias. Giovanni, Cleila, muito obrigado. E a Cleila foi minha professora, como ela falou, atua em consultoria já há muitos anos, autora hoje do livro Psicologia, Coaching, Fronteiras e Indagações Impertinentes, né? E, de fato, me deu o prazer de ler antes esta obra, que eu acho assim, ficou muito bacana, muito rica, Cleila, né? E nós começamos, Cleila, dentro desse aspecto hoje, para falar um pouquinho sobre, nessa nossa conversa, quando você me passou o livro para ler, e eu já adquiri agora, me chamou a atenção o artigo, né, Coaching, trilha ou trilho, né, ou o inverso, coaching, trilho ou trilha. E eu gostaria que você me falasse, ou falasse para nós, da onde veio essa inspiração, o que te motivou a escrever sobre esse artigo? ok. Antes eu preciso dizer que você adquiriu porque você quis, porque eu já disse que o seu está aqui com a dedicatória, né? Assim que passar a pandemia, a gente se encontra, a gente. Passar a pandemia, não, a gente se encontra antes, né, Giovanni? E você vai receber. Mas, enfim, o que acontece é o seguinte: sempre que eu vou numa palestra, num congresso, ou numa reunião, ou alguma coisa que eu leio e que eu fico intrigada, né, a coisa fica aquela coisa trabalhando dentro da minha cabeça, eu acabo sentando e escrevendo sobre aquilo, né? É uma forma de eu expressar o que eu penso, assim, organizar o que eu penso em torno daquele assunto, e vou articulando coisas. E nesse caso, justamente foi depois que eu saí de uma reunião com uma diretora que estava me conhecendo para me contratar, né, possivelmente como coach, e não me contratou, justamente por causa dessa questão trilha e trilha. E eu, então, expliquei a ela, ela me perguntou como é que funcionava o processo de coaching, eu disse para ela, mais ou menos assim, agora em linhas gerais, né, para quê? Para esse objetivo dessa nossa conversa, eu disse que basicamente ele tinha 3 momentos onde a empresa participava, e esses momentos era o primeiro lá, onde a gente teria uma reunião com o coach, o superior dele, geralmente o RH também, e o coach, né? Para a gente escutar quais eram as questões da parte da empresa, para a gente poder depois trabalhar. A gente trabalharia com ele, eu trabalharia com ele um levantamento para ver se realmente era aquilo, se ele assumia aquilo como no seu projeto, né? O que ele queria trabalhar, o que ele achava que deveria trabalhar. A gente trabalhava um pouco, depois eu faria uma reunião lá no meio para dizer, para perguntar como é que está indo, fazer algum tipo de calibração, né? Em relação ao alinhamento do que a gente estava trabalhando, trabalhamos novamente e no final a gente faria uma reunião final de avaliação do que foi conseguido. E, e, e eu disse para ela que mesmo assim, né, primeiro que ele que tinha que assumir aquelas características ou aquelas habilidades que a empresa estava pedindo para ele, não adiantava a empresa dizer, preciso que ele trabalhe esse tema aqui, né, essa habilidade aqui, ele não sentia que ele precisava trabalhar aquilo, então a gente tinha que trabalhar isso aqui primeiro. E, enfim, que eu também não garantia que ao final das 10 sessões contratadas, ele iria ficar exatamente como ela estava imaginando, porque era um processo mais uma trilha, que ia depender muito dele, que a gente faz só uma parte, esse tipo de coisa, Giovanni. E ela achou que ficou muito aberto. Ela achou que ficou muito aberto, porque da ideia da trilha. Eu comparei com uma trilha
e não com um trilho. Eu disse que não era um trem, né, que estava num trilho bem definido, com todas as estações demarcadas, todos os momentos de parada, de entrada e saída de passageiro já definidos, e um trilho bem feito, já construído. Não, o nosso caso era uma trilha. A gente ia construir, a gente ia fazer uma trilha. A gente sabia o ponto de chegada, mas a gente que ia definir essa trilha. E isso ela achou um pouco, digamos, Me solto. parece que, assim, ouvindo você falar agora, parece assim que a expectativa era de mais um treinamento, onde você treina algumas competências, algumas habilidades e a pessoa vai fazer, né? E acho que justamente há essa diferença entre um treinamento e um processo de coaching, né? O treinamento você tem as etapas definidas, os exercícios que serão feitos, e um potencial resultado a ser atingido. No coaching, me parece que você compara isso com uma trilha, onde coach e coach se lançam numa caminhada e vão construindo essa caminhada e vão testando as suas competências, as suas habilidades ao longo desta trilha, desse caminhar e dessa descoberta. Talvez aí venha o processo, digamos, da transformação que o coaching, bem feito, né, propicia as pessoas. Me deu a entender isto quando eu li esse artigo no seu livro. É É, por aí? É isso, exatamente. A diferença justamente de um processo de treinamento, onde a pessoa vai apenas aprender com no nível da cognição. A pessoa pode aprender, mas não é sustentável, você sabe. No processo de coaching, a gente foca numa transformação. A gente não focaliza a transformação de um sujeito inteiro, porque isso é processo de psicoterapia que demanda muito tempo, mais tempo. O processo de coaching, como é um processo curto, embora a gente trabalhe em profundidade, a gente justamente, por trabalhar em profundidade, visa transformação e não apenas conhecimento, e não alguma mudança de alguma habilidade que possa não ser sustentável. A gente aprendeu juntos, Giovanni, né? Descobriu juntos essa ideia que não tem um autor definido, que a transformação é uma porta que se abre por dentro. Para que haja essa transformação em alguma habilidade, na verdade, para que haja transformação, eu entendo que é preciso mudança de atitude, né? E esse é o grande foco do coaching, é mudar a atitude, né? A habilidade é consequência de mudar a atitude, ou seja, o sujeito se posicionar diante daquilo de uma maneira diferente. Isso é sustentável, e isso faz com que ele aprenda outras coisas espontaneamente, sem a presença do coach. Então, mas esse processo inicial é um processo que visa isso. E isso não é algo programável, né? Em etapas como um trilho, né? E não é uma coisa lisa, perfeita, e o trilho, o trem quase nunca tem solavancos, né? É um processo, a não ser nossa Maria Fumaça, mas estou falando de trem hoje, moderno, né? Ele flui, né? E não é assim o processo do coaching. O processo do coaching tem altos e baixos, como uma trilha. Às vezes a gente tem que subir um morro, às vezes a gente tem que atravessar um rio, e isso é processo de coaching, isso é real do coaching. Talvez aí também você faz uma colocação nesse mesmo artigo que não é um processo fácil e que às vezes ele acaba sendo doloroso. Como assim? Como que você vê essa parte do processo? E justamente por isso, né? Porque como não é só um deslocamento de uma coisa no nível racional, ou seja, não é só deslocar o que eu sei para colocar algo novo no lugar. Isso tem um nível de adequação bem mais fácil, porque não lida com questões mais emocionais. Então, tudo que fica no nível da cognição não tem muita dor deixar de lado, certo? Então, eu saio dessa zona de conforto conceitual muito mais fácil, mas sair da zona de conforto emocional é muito mais difícil. E é isso que o coaching visa, né? Então, é por isso que tem sempre algum grau de sofrimento envolvido, algum grau de dor ou sofrimento, depende como a gente conceitua isso. Mas há um certo sofrimento, não é uma coisa que acontece assim, como ir num treinamento e aprender algo novo. Não é Entendi. assim.
Então, porque demanda do sujeito. Por isso que é tão importante a questão de que a parte a motivação e o engajamento do coach no processo é fundamental, né? E a disposição que ele tenha, né, para entrar no processo que é fundamental. Então, o coach não tem poder sobre o coachee. Ele não vai seduzir, envolver, motivar, né? É um processo de construção de uma relação onde a gente estabelece um objetivo e a gente pode, claro, estimular o sujeito a querer alcançar aquilo, querer estar naquela outra condição. Mas é só isso que a gente pode fazer, e nem muito, né? Porque senão a gente está fazendo a cabeça dele, não é assim. É um processo realmente de dentro para fora. Me parece que ele, quando o coach se dispõe realmente a passar por esse processo, ele está totalmente, digamos, comprometido com isto, embora o processo tenha os seus momentos, como você coloca, de dor ou de sofrimento, no fundo, e lá no final, é muito bacana ver esta pessoa se transformar em nível profissional e muitas vezes em nível pessoal e ela compartilhar com a gente isso. Eu acho que ela tem um sabor assim de muita realização quando ele chega, porque ele percebe realmente que houve uma transformação, que ele passou por um processo, se dedicou a isto, e ele evoluiu, cresceu. Isso, né? isso. E eu acho que é a gratificação dos dois lados. Quando isso ocorre, tanto para o coach como para o coach, a gratificação está em ver essa evolução, porque os dois cresceram no final das contas, né? Isso. E olha, isso às vezes é um processo que o coach e o coachee conseguem perceber mais do que às vezes até a própria empresa, porque a empresa fica muito focada no comportamento dele lá, né? Mas a sensação, esse sentimento que você expressou de gratificação, né, que o coachee tem, quando ele percebe que realmente conseguiu mudar uma condição, né, uma atitude dele perante as coisas, perante algumas coisas, no caso, o que foi tratado no coaching, realmente é bem significativo. Giovanni, eu acho que a gente já está chegando no final, né? Sim, é muito legal a gente falar sobre isso e poder expressar esse tipo de coisa. Você quer perguntar algo mais? Não, Clelia, da minha parte só percebi que dentro desse artigo você então abordou em resumo muito provavelmente a pessoa queria te contratar, a cliente queria te contratar uma expectativa de tudo pronto, definido, aonde teria um resultado controlado e garantido no final. E você mostra que não é um trilho esse garantido tudo ao final, e sim uma trilha quando duas pessoas se dispõem a caminhar juntas e se transformarem nesse processo, com essa gratificação final de evolução, de crescimento, como na maioria das vezes acontece quando nós atendemos esses nossos clientes. Cleila, eu realmente quero aqui também agradecer muito. Eu acho que você foi muito feliz, né, na autoria desse livro. Você compartilhou uma experiência, uma história e um conhecimento enorme. E eu acho que isso hoje está disponível para todos nós. Eu, como teu aluno e hoje como profissional que trabalha ao seu lado, posso dizer isso com muita propriedade. A outro ponto, eu acho que esse livro ele nos traz vários pontos de reflexão, de comparações entre coaching, counseling, mentoring, né, para perceber um pouco essas diferenças. E a gente sabe que, digamos, isso pode nos ajudar também a uma reflexão para tornar, esse livro traz também uma reflexão para tornar, talvez, o coaching como uma profissão, hoje ainda não vista, e eu acho que você tem um conteúdo nele que reforça muito isso. E, por último, eu quero agradecer realmente esse convívio profissional que eu tenho contigo, né? E pelo privilégio de ver esta obra materializada neste tempo. Muito obrigado, Cleila. Ai, Giovanni, muito obrigada a você. E realmente você captou bem a ideia da questão da trilha e a questão da transformação.
E porque você falou uma coisa muito importante, na verdade, nós nos transformamos, né? Ele e nós, né? O coach e o coach, né? A gente também se desenvolve em cada processo. É muito impressionante isso é gratificante, isso é muito gratificante. Muito legal. Eu vou mostrar, então, para vocês agora, se vocês se identificaram com isso, o nosso endereço no nosso site, caso vocês queiram conversar conosco mais sobre esse tema, ok?